Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou responder pra vocês a tag Odeio Ler, criada pelo Vitor do Geek Freak. Eu assisti essa tag lá no canal do Vitor mesmo e é super legal, bem a cara do Vitor, com umas perguntinhas assim bem irônicas, engraçadas e que tem a ver com hábitos de leitura, né? Então eu vou responder pra vocês, são poucas perguntas até, mas dá pra gente elaborar e conversar bastante sobre cada um desses temas, né? Então a primeira perguntinha é: quanto tempo você tem dedicado diariamente pra leitura? E se eu for contabilizar uma média assim de tempo, gente, eu acho que deve dar tipo 1 hora e meia por dia, acreditem se quiserem, porque eu sei que tem gente que acha que eu leio o dia inteiro, leio várias horas seguidas, sei lá, né, porque acham que eu leio muito, mas na realidade, se vocês forem dividir, assim, um livro de 350 páginas, mais ou menos 300, 350, por 7 dias da semana, na realidade não vai dar tanto tempo, assim, por dia de leitura ou tantas páginas quanto as pessoas imaginam, né? As pessoas gastam muito mais tempo, na realidade, em redes sociais, na televisão, na Netflix, enfim, né? Então eu leio, em média, 1 hora e meia por dia, porque tem dias que eu nem leio nada, juro pra vocês, às vezes passam 2, 3 dias sem eu ler nada, e às vezes chega num outro dia eu leio 3, 4 horas seguidas, sabe? Então varia muito assim, mas eu acho que em média 1 hora e meia mais ou menos por dia. A segunda perguntinha é: qual foi o maior período de tempo que você passou de ressaca literária? E gente, eu acho que ultimamente eu não tenho tido ressacas literárias de ficar assim, sei lá, um mês sem ler, até porque eu trabalho com isso, então eu tô realmente o tempo inteiro lendo por conta de trabalhos que eu pego pra ler, de livros, de conteúdos que eu quero trazer pro canal, clubes do livro que eu organizo, que são 2, então eu não consigo ficar de fato muito tempo assim sem ler. Mas eu lembro que eu já fiquei, eu acho que em torno de umas 2 semanas seguidas assim, sem ler nada, sabe, de ficção, sem pegar mesmo o livro pra ler, assim, com o tempo, né? E eu acho que foi o máximo que eu já devo ter ficado, assim, desde quando eu comecei a me dedicar mais, assim, ao canal, a ler mais, né? Desde que eu me tornei uma leitora assídua, sabe? Antes eu lia muito pouco em vista do que eu leio hoje, né? Então até os meus 19, acho que 20 anos, eu lia em média um livro por mês, ou menos do que isso até, sei lá, uns 6, 8 livros por ano. Então era bem menos do que eu leio hoje. Daí eu poderia até me considerar, assim, vivendo uma ressaca direto, porque tinha meses que eu não lia nada, enfim, passava 1 mês, 2 meses às vezes sem ler nada, e às vezes chegava num mês e lia 2, 3 livros. Então eu não sei se na época eu chamava isso de ressaca, eu acho que não, mas eu basicamente não estava lendo naquele mês. Hoje em dia é bem raro e faz, sei lá, muitos anos que eu não vivo esse tipo de ressaca de ficar 1 mês ou mais de 1 mês sem ler nada. Mas eu acho que é muito por conta disso, por conta de trabalhar com isso. Mesmo naquele momento que eu não tô assim tão afim de ler, eu me obrigo a dar uma sentadinha e tentar ler um pouquinho. Se realmente eu não estiver conseguindo, não tiver afim, eu deixo pra um outro momento. Mas todos os dias eu tento, pelo menos, ler, sabe? Às vezes eu não consigo por conta de tempo mesmo, mas não por falta de interesse, por falta de vontade. Pergunta número 3: como está sendo a sua média de avaliações atualmente? Eu acho que de uns bons tempos pra cá, assim, eu tenho avaliado mais positivamente os livros pelo fato de eu me conhecer melhor e ler mais aquilo que eu gosto, sabe? Aquilo que eu tenho mais possibilidades de gostar, porque eu já bato o olho assim numa sinopse, num enredo, e já sei mais ou menos que é algo que eu gostaria de ler, que é algo que eu vou curtir e tal. Mas acontece também, né, de pegar um livro e achar que eu vou gostar e de repente aquela decepção, né, eu não gostar tanto, às vezes até abandonar e tal. Então acontece também. Mas eu acho que no geral eu tenho tido uma média de 3.5, 4 estrelas, assim, pra maioria dos livros que eu leio. Os que eu gosto, mas não foi aquela coisa toda, assim, eu dou uns 3, 3,5. E aqueles que eu acho ótimos, que eu gosto muito, eu dou 4. E geralmente mais de 4, assim, já é tipo livro favorito, livro muito, muito, muito bom. Então é mais ou menos por aí. Mas é muito difícil esse negócio de dar nota, de avaliação, sabe? Porque vai muito do momento da sua vida, se você tá lendo mais coisa que é a sua cara, ou se você tá lendo outras coisas, ou se você também muda, né, de gostos. Então eu acho que eu já mudei muito de gosto de, sei lá, uns anos pra cá. E eu também hoje sou um pouco mais crítica, mas ao mesmo tempo fica assim aquela balança equilibrada, né? Eu sou mais crítica com os livros que eu leio, mas ao mesmo tempo eu leio mais coisas que eu já tenho mais certeza de gostar. Então fica aquela coisa bem balanceada assim, né? Mas eu acho que entre 3,5, 3, 3,5 a 4 tem sido assim a média, pelo menos das últimas leituras aí que eu me lembro deste último ano. Pergunta número 4: você se distrai fácil enquanto lê? Se sim, o que mais te distrai? Gente, eu não me distraio fácil com barulho, com som, assim, tipo, se tiver gente
igual aqui no condomínio, né, que sempre tem criança brincando, aí às vezes tem, sei lá, música, porque tá tendo um churrasco, alguma coisa assim. Na casa dos meus pais também, assim, sempre tem bastante barulho na rua, tanto de trânsito quanto de ferro velho, de pessoas conversando, e minha mãe e outras pessoas passando pela casa. Isso não me distrai, assim. Eu consigo focar tranquilamente, eu consigo ler no avião, consigo ler na rua, em espera de médico, essas coisas. Mas o que mais me distrai, que eu acho que é o grande vilão aí, vilão, modo de dizer, né, de muitas pessoas, é o celular, são as redes sociais. Não só o celular em si, mas as redes sociais mesmo, assim, o WhatsApp, Instagram, sei lá, Facebook nem entro, mas assim, mais o Instagram, o YouTube e o WhatsApp. Eu acho que é assim o que mais chama a minha atenção, que às vezes eu pego só pra ver um negocinho e quando eu vejo eu tô num limbo infinito de coisas que, tipo, eu nem tava querendo ver naquela hora e daqui a pouco eu tô lá num vídeo, tipo, ensinando como lavar roupa de cama. E, tipo assim, eu nem tava procurando isso na hora, sabe? Mas é algo que eu já pensei em algum momento, alguma coisa me chamou pra aquilo e eu tô lá bem assistindo, tipo, uma sequência de vídeos sobre aquele assunto. Então, isso me distrai, me faz perder bastante tempo. Então, muitas vezes eu coloco aquele aplicativo Forest, que é um aplicativo de produtividade, que eu já comentei aqui no canal algumas vezes, e ele não deixa que você entre em outros aplicativos do celular, senão a sua árvorezinha morre. Às vezes eu tô lendo algum livro e aí me bate alguma coisa na cabeça, eu falo, putz, tem que falar alguma coisa com alguma amiga no WhatsApp. E aí eu vou no celular e eu lembro que tá no Forest, e aí eu já nem, tipo, ah não, pô, já tô até agora, né, aqui usando o Forest com vários minutos, eu não vou nem parar o Forest aqui pra falar com fulana, vou continuar lendo. É um aplicativo que ajuda, assim, é uma bobagem, mas ajuda. E se você não quiser usar o aplicativo, você pode deixar seu celular, assim, também em outro cômodo, desligado ou no silencioso, que também, né, ajuda a gente a não ficar mexendo no celular toda hora. Essa é a coisa que mais me distrai, assim, hoje, atualmente, né? E que não era tanto assim antigamente, sabe? Antes eu conseguia ficar horas e horas lendo sem nem lembrar do celular, né? Hoje em dia eu já fico um pouco mais, assim, aficionada em entrar na rede social e fazer alguma coisa, né? E a quinta pergunta é: compartilhe 3 livros que te deixaram de ressaca. E aí, gente, são 3 livros que, assim, me deixaram de ressaca por motivos diferentes. E não é também aquela ressaca de ficar um mês sem ler, mas aquela sensação de, putz, nem quero ler mais nada agora, sabe? Um deles é Precisamos Falar Sobre o Kevin, que inclusive eu nem terminei, né? Tô aqui com alguns post-its, eu fiz algumas anotações, eu tava até curtindo dessa segunda vez que eu tentei ler, né? Porque eu já tentei ler esse livro 2 vezes. Dessa vez eu fui mais longe, sabe? Eu fui até, sei lá, uma página assim, 100 e pouquinhas, 100 e pouquinhos. Mas na época eu tava também assim, tipo, já tava achando meio maçante. E eu sei que na realidade é um livro muito bom, pelo que as pessoas comentam, né? É favorito de muita gente. Uma das meninas do Vórtice que terminou a leitura falou que é sensacional, que vale a pena terminar de ler, que tem muito mais coisa e tal. Mas é um livro que exige um pouco mais de atenção, concentração. É um livro assim com uma linguagem fácil, mas uma estrutura narrativa mais complicada, sabe? Porque, assim, é tudo narrado através de cartas, então é muito, assim, a própria protagonista o tempo inteiro falando das experiências dela. Então isso, às vezes, pode ficar um pouco mais maçante, né? Pelo menos pra mim foi assim. E eu não consegui terminar ainda. Ainda darei mais uma terceira e última chance daqui mais um tempo, mas, por enquanto, não vou conseguir terminar. E, tipo assim, na época que eu tava lendo, mesmo pra chegar, nem na metade do livro eu cheguei, né? Mas pra chegar nesse tanto que eu cheguei, eu fiquei lendo, me arrastando assim por umas duas semanas e pouco, assim, ou mais. Então eu já considero isso uma sensação de ressaca, de não querer ler, sabe? O segundo livro que me deixou de ressaca é uma situação até parecida, gente. Foi justamente por eu não conseguir terminar ainda. Esse aqui é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu não sei se eu falei o nome da autora, né? Precisamos Falar Sobre o Kevin, da Lionel Shriver. E esse aqui, né, do Dostoiévski, foi uma situação muito parecida, porque eu li o primeiro volume, né? Eles são 2 volumes aqui, e eu li só o primeiro, e mesmo assim, no finalzinho do primeiro eu já tava lendo assim, me arrastando um pouco mais, sabe? Fazendo um esforço assim pra terminar. E eu lia numa velocidade que eu até cronometrava e eu percebia que era bem mais lenta do que em outros livros, do que a minha média normal, assim, né? E eu acho que eu já leio devagar, assim, considerando quantidade de páginas por minuto. Eu não acho que eu leio rápido, sabe? E aí o meu ritmo era menor ainda nesse livro. Tudo bem que literatura russa e tal, mas pra mim não rolou tanto e eu fiquei me arrastando também nesse final por muito tempo. E depois que eu terminei, eu tava assim meio que, ai, nem quero ler. E aí eu dei até uma semana, sei lá, ou 2, sem ler nada, pra depois pegar outras coisas. Então foi um livro que me provocou esse sentimentozinho ruim, né? De não querer ler muita coisa depois. Mas eu preciso terminar, eu não quero deixar assim incompleto, eu quero terminar. E aí, quem sabe, a minha experiência com esse livro mude um pouquinho, né? Mas
Mas tá aí mais um livro que me deixou meio que de ressaca, mesmo não tendo nem terminado. O terceiro livro que eu vou mostrar pra vocês, que é O Colecionador, do John Fowles, esse aqui já foi diferente. Ele me deu ressaca porque eu fiquei, assim, tão envolvida com a história e, assim, com o desfecho, com as coisas que aconteciam, tão envolvida sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente, que quando terminou eu fiquei, ai, não quero nem pensar na vida, eu queria só assistir séries fofinhas, bonitinhas na Netflix, sabe? Filmes bobinhos, comédia romântica, porque eu não queria pensar nas coisas que aconteceram nesse livro, sabe? E, assim, só de pensar eu ficava mal. Então, eu acho que eu não quis ler mais nada, assim, no momento, logo depois que eu terminei esse livro. E olha que normalmente eu não tenho esse problema. Eu termino o livro, tipo assim, última página, beleza, outro, next. Tipo assim, já pego o outro, sem problema, na mesma hora eu consigo começar uma nova história. Nem sempre eu faço isso por disponibilidade de tempo e tal, né? Mas quando eu posso, eu até começo no mesmo dia, assim, outro livro. E esse aqui não ia dar nunca pra eu fazer isso, assim, após a última página, sabe? Então eu dei um tempinho, assim, mas também coisa de 1, 2 semanas. Acho que nem 2 semanas, uma semaninha, assim, mas fiquei com essa sensação de ressaca. E a sexta e última pergunta, na verdade, nem é uma pergunta, é só pra gente compartilhar 3 livros que nos tiraram da ressaca literária. E eu tenho 3 aqui que provavelmente vocês já me ouviram falar também sobre eles, e foram livros, assim, que me instigaram tanto, me deixaram tão curiosa, tão ávida, tão apaixonada pela leitura, que eu li, assim, super rápido, por vontade de ler, devorar, sabe? Então eu acho que foram muito bons pra tirar da ressaca literária. Apesar de não serem necessariamente livros felizinhos, alegrinhos, como eu falei sobre a questão de comédia romântica e tal, esse aqui nem é, assim, nada felizinho, mas ele foi muito importante também, porque na época eu tava, assim, lendo, mas num ritmo devagar e tal, numa boa. Aí quando chegou esse livro aqui, eu comecei a ler, eu já, tipo, devorei. Falei, caraca, que sensacional, caraca, meu Deus do céu. E chorei, tive várias sensações, emoções durante a leitura. É um livro, assim, muito importante. Então eu amei essa leitura e li super rápido. E me lembrei, né, é bom quando a gente pega livros assim, porque a gente se lembra o quanto a literatura é importante, o quanto os livros mudam a cabeça das pessoas e fazem com que a gente veja universos diferentes também. Então esse livro é, assim, uma volta ao mundo na sua cabeça, sabe? Você fica, meu Deus, não acredito. E é um livro muito emocionante, pra chorar, pra se emocionar mesmo. Enfim, amei esse livro e super ajuda em ressaca literária. O próximo é mais na vibe felizinho, apesar de ele não ser 100% felizinho. Tipo, tem umas coisas mais tensas que acontecem na história, mas ele também é um livro, assim, muito fluido, muito rápido, muito gostoso de ler. Tem muito bom humor também, o que ajuda muito pra mim, pelo menos, em ressaca literária. Então, quando o livro é bem humorado, engraçadinho, assim, e divertido, né, eu acho que me ajuda a sair de ressaca literária. Então esse foi um livro desse tipo, é O Teto para Dois, da Beth O'Leary, e, cara, amei esse livro, tem resenha aqui no canal também, eu vou deixar as resenhas que tiver aqui no canal aí nos cards, tá? E por último, um livro de fantasia que é muito fluido também, que é muito gostosinho de ler, que tem muita coisa acontecendo, muita ação, que é o Val of Thieves. Esse aqui também foi um que me tirou muito de ressaca literária, e olha que eu não esperava, porque ele é bem grande, eu fiquei até assim, tipo, eu quero ler, eu quero saber a continuação dessa história, mas será que eu vou conseguir ler agora? Será que eu vou conseguir ler esse livro rápido assim, né? Será que eu vou gastar muito tempo aqui da minha semana neste livro? E não, foi super, super rápido, super gostoso de ler. E essa duologia, Dinastia de Ladrões, é toda muito fluida, né? O primeiro livro também é gostoso, mas esse aqui é maravilhoso, é melhor ainda. E assim, os 2 livros são viciantes. Eu amei e indico muito pra vocês que querem sair de ressaca literária e entrar em universos, assim, de fantasia bem diferentes, com um monte de coisa acontecendo, politicagem, guerras, reinos, romance. Então é um livro que eu indico muito pra vocês também, e também tem vídeo aqui no canal. Bom, então é isso, gente. Essa foi a tag Odeio Ler, que de ódio, de odiar não tem nada, né? Porque na realidade a gente tá mais conversando sobre os nossos hábitos de leitura, como a gente lê, e sobre ressaca literária, livros que nos deixaram e outros que nos tiraram da ressaca literária. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o curtir aqui embaixo, que ajuda muito a divulgação do canal. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau!